e a utilização da água para a produção de algodão, por exemplo, para fazer um par de calças de ganga, varia entre 10 mil a 20 mil litros de água. É mesmo no plástico, estou sempre a falar, este produto tem muito plástico. Pesem o plástico e ponham um imposto com base no peso do plástico. Eco-wedding, que é de casamento sustentável, ou seja, as pessoas começam a ter a consciência da sustentabilidade, então começa a haver oferta, não é? A indústria vai-se adaptando, porque efetivamente quem mandam são as pessoas. Pronto, então o Bitoque, o nosso objetivo com o Bitoque é maioritariamente passar estas histórias e mensagens e abrir horizontes e discutir novas temáticas importantes para a nossa sociedade. A tua presença aqui também é muito nesse sentido, Rita. Então, a sustentabilidade é um tema que está claramente na beira, não é? Portanto, fala-se muito disso. E tu estás a montar um negócio de economia circular, não é? Que tem a ver com reutilização da roupa, porque a verdade seja dita, nós hoje já não vestimos roupa, nós consumimos roupa, não é? A verdade é que nós, quando vemos pessoas... Já estás no Bitalk? Nos centros comerciais... Já estás a falar? Eu estou sempre a falar, sim. Eu não percebi se já tínhamos começado. A nossa ideia é começar de uma forma... Assim, muito suave. Sem dar por isso. Sem dar por ela. É porque é um objetivo disto, isto é uma conversa, não é? Sim, e, portanto, sim. Eu aproveito para te interromper e dizer que a Circularware não é um negócio. É mais um movimento. Certo, é uma coisa que eu também queríamos falar mais à frente, exatamente sobre isso. É porque é um ponto importante aqui. É mais um movimento do que... É mais um movimento e a criação de uma comunidade que se une com a mesma missão. Sim, mas o ponto que eu queria levantar aqui para nós começarmos a discutir é exatamente esta ideia de que parece que nós hoje em dia já não utilizamos a roupa, não vestimos roupa, nós consumimos roupa. E o que é que isso significa consumir? Nós vamos para os centros comerciais e compramos roupa para colmatar às vezes não a necessidade de vestir aquela roupa, mas porque temos necessidade de comprar ou de ter no armário diferentes peças, muitas delas depois nunca são utilizadas. E esta lógica de consumismo à volta daquilo que já foi um bem essencial para nós na nossa evolução, foi quando nós descobrimos que podíamos nos tapar, não é? De repente está a ter um impacto brutal no nosso planeta e na sustentabilidade dele, e é, na verdade, se não me engano, a terceira maior indústria mais poluidora do planeta. Neste momento a segunda, sim. A segunda. Pronto. Depois da indústria petrolífera já é a segunda. Petrolífera e do gás e é a segunda, e portanto tem um impacto brutal. E é neste sentido que a Circularware nasce, certo? Sim. Se calhar podia, para começares a contar um bocadinho o que é a Circularware e como é que vocês posicionam exatamente nisto que eu estava a dizer, não é? Tosh, mas se calhar antes disso eu até vou dar aqui um contexto. Dá um contexto. Andei aqui a olhar para alguns números, pá, e isso, eu gostava de partilhar convosco aqui alguns números interessantes. Já descobri uma data de conceitos que desconhecia, e tudo por causa de ti, não é, Rita? Tive que estar preparado para isto. Encontrei aqui uma data de coisas, pá. Selos verdes, eco-friendly, algodão orgânico, fast fashion. A propósito de fast fashion, eu vi um artigo da Forbes, publicado em 2015, ou seja, lá vão 6 anos, praticamente. Para além de dizer que a indústria de vestuário é das mais poluentes do mundo, diz que emite 10% de todo o carbono mundial, que é brutal. Que nos Estados Unidos cada cidadão deita fora, em média, 32 kg de roupa por ano. Por ano. É deita fora. Deita fora, para o lixo. São gastos 70 milhões de barris de petróleo por ano para produzir a fibra de poliéster. 70 milhões. Para além do impacto ambiental da produção de poliéster, demora cerca de 200 anos para se decompor. Ou seja, um gajo deita fora uma tretazinha de poliéster e aquilo vai estar ali a decompor-se durante 200 anos. Uma peça de fast fashion dura em média apenas 5 lavagens e não mais de 35 dias. Será possível, não é? 35 dias, penso eu, de uso, de utilização, não é? Peças fibras sintéticas emitem na natureza o composto N2O, que eu não faço ideia o que é que isto seja, mas é um óxido nitroso que é 300 vezes mais venenoso que o CO2. As partículas de microfibra criam outro tipo de contaminação, que é o microplástico, não é? Uhum.
Depois vai para os nossos oceanos. Exatamente, vai Sim, para os nas oceanos. lavagens, vai para os oceanos diretamente. Até se calhar para o consumo humano, não é? Sim, E depois sim, os peixinhos sim. comem aquilo, não é? E é uma problemática muito, muito, muito grande e é muito maior do que, por exemplo, uma garrafa de plástico que se vê, não é? O olho nu. E os microplásticos são perigosíssimos porque Não se vê. Nós não Sim, eles vão se deles. decompondo, não é? Vão se decompondo, Vão-se ficando cada vez mais vão pequenos. ficando cada vez mais pequenos, os peixes consomem-nos e nós acabamos por consumi-los também. Pois, nós comemos os peixinhos e estão lá micropeixes. Acaba por consumir estes microplásticos que colocou no oceano, por sua vez, ao lavar as peças de roupa. Exato. É circular também. Depois temos esta questão do algodão, não é? Diz que em termos de pesticidas, 24% dos inseticidas utilizados no mundo é para a produção do algodão, assim como 11% de todos os pesticidas do planeta. Que é brutal. Como é que é possível? Enfim, são alguns números que eu descobri, pá, que achei inacreditável. E é um bom contexto para a nossa conversa. Sim, eu aproveito para acrescentar mais um número aí que está diretamente ligado a um bem essencial que nós necessitamos, que é a água. E a utilização da água para a produção de algodão, por exemplo, para fazer um par de calças de ganga, varia entre 10 mil a 20 mil litros de água para um par de calças de ganga. Uau! Ora, isto é incrível porque a água é um bem essencial, continua E repete o número, que é tão... Entre 10 e 20 mil litros de água 10 são a necessários 20 mil litros para de produzir, água. por exemplo, um par de calças de ganga. Ora, estamos a falar de um bem essencial que não está acessível a todos, infelizmente, neste momento, no mundo ainda. Também não podem fazer essas calças de ganga com água salgada? Tens calças de ganga, são 20 mil litros. Tens aí 20 mil litros. Portanto, se nós pensarmos desta forma, se adquirirmos em segunda mão ou se adquirirmos por partilha ou por uma troca, reutilizando as roupas que já foram produzidas, logo o seu impacto já está no planeta, estamos a não contribuir para mais esse impacto que poderíamos ter adquirindo de novo. Sim, eu acho que a questão da água é muito importante. Sem dúvida, muito importante. Pelo facto de ser um bem essencial, não é? Sim, é um bem escasso, não é? Embora haja muita água no planeta, para que ele seja utilizado no consumo humano, não é? E na atividade humana, tem que ter muitos tratamentos, que também acaba por consumir muita energia. Também, pois. Não é? Aqui a questão da moda é um tema terrível, não é? Porque mexe com as pessoas, mexe com os seus sentimentos, mexe com a sua autoafirmação, não é? Indiretamente com o bem-estar. Sim. E eu não sei se é possível mudar esse tipo de comportamentos apenas com a consciencialização do ponto de vista ambiental. O que é que tu achas? Eu acredito que sim. Acredito que o sucesso dessa alteração de comportamento que nós procuramos passa muito pela informação e pela partilha de informação, pelos cidadãos saberem de facto todos esses números, perceberem qual é o impacto real que têm cada vez que adquirem uma peça de roupa nova. E é interessante falares dessa questão da necessidade da compra, porque tal como estavas a falar há pouco de nós nos vestirmos, não ser porque precisamos de nos vestir, mas porque queremos consumir, isso está muito diretamente relacionado com, muitas vezes, uma lacuna de alguma forma que temos em nós. Precisamos de comprar porque precisamos de sentir uma espécie de gratificação emocional. E muitas vezes está ligado a isso, passa por sentimentos de validação, sentimentos de pertença, e muitas vezes quando a pessoa está um pouco mais em baixo, precisa de um reforço nesta autoestima e opta por, ok, vou às compras, e isto de certa forma satisfaz, mesmo que seja a curto prazo. Tem então, aquele para se comprar menos roupa é preciso haver mais amor. É preciso haver mais amor, mais felicidade, e não só, e precisa esta consciencialização de que nós podemos na mesma ter esse sentimento, porque todos somos humanos, não é? E todos nós temos direito a estarmos numa fase menos boa e precisarmos de adquirir algo para nos sentirmos um pouco melhor, e acaba por ser um pouco não é utópico, mas um pouco difícil. Nós queremos lutar contra este sentimento de gratificação que temos quando
adquirimos uma peça de roupa nova, e então passa um pouco por arranjar estratégias de mantermos esse sentimento, mas fazermos escolhas diferentes e, por exemplo, uma pessoa que possa sentir que precisa de adquirir algo para se sentir um pouco melhor naquele dia, pelo motivo que for, pode na mesma fazê-lo se trocar uma peça, se comprar uma peça em segunda mão, e o sentimento é exatamente o mesmo. E então eu acredito que é possível as pessoas alterarem o seu comportamento, e acho que passa muito por esta sensibilização, partilha de informação, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que têm essas escolhas de consumir muito peças de roupa novas é porque não têm a noção do impacto que essa produção tem. Isso está no receber, mas também está no dar, não é? Eu acho que aqui a parte do dar é incrível quando a gente pensa em crianças, sobretudo crianças muito pequenas, não é? Sim. Em que a roupa serve uma semana e depois já lá foi, não é? Já tem que ser outra. E a quantidade de roupa que as pessoas compram para bebés é incrível. É incrível, porque dura muito pouco tempo, não muito é? pouco tempo. Mas eu por às vezes não investem, nem conseguem investir porque alguém ofereceu e não sei quem, nem conseguem investir. Ou não serve, ou serve naquele vai servir no inverno, mas no inverno já não serve porque ele já cresceu, por exemplo. Exato, tem essa questão. Mas também. aí a componente emocional de dar amor, de dar atenção, sim, de é mostrar, muito forte, não é? Às vezes mostrar os outros também. Sim, e de mostrar que se gosta da criança ou dos pais, não é? Estás preocupado com algo, e ofereces. É verdade. Eu por acaso concordo que aí nessa população mais jovem, não é? As crianças, os bebés, é muito mais difícil lutarmos contra essa necessidade de oferecer algo novo. E até porque tens o estigma, não é? Aquele estigma de roupa usada, o meu bebê acabou de nascer, eu vou comprar roupa usada para ele, não sei onde é que teve. Exato, não é? há muito isso, mas apesar disso, este conceito de troca e de partilha que a Circular Wear também quer muito promover e expandir ao maior número possível de pessoas, é um conceito que eu vejo que já está implementado na população que tem filhos. Sim, olha, o Tocha é um exemplo, não é? Sim, estamos sempre a dar uns aos exatamente, e mesmo entre famílias, não é? Obviamente, nós experimentamos dos muito primos, isso, os amigos, e isso já está implementado de forma muito natural e já é muito bem aceite. Por exemplo, teres filhos e receberes roupa do teu irmão que teve filhos, entretanto já não serve, e isso já acontece. Aquilo vai usar muito. agora e depois guarda porque a seguir vou ter outro filho e depois passa para mim. Isso já acontece muito e de forma muito natural, e a ideia é alargar isso. Já acontecia antes, não é? Sim. Já acontecia antes, mas se calhar agora começa a ser um movimento que deve ser incentivado, não é? Diretamente, não é? Bastante. Eu acho que agora também acaba por, eu vejo por amigos próximos, não é? Em que essa circularidade de peças de roupa dos filhos passa de crianças para crianças, porque houve um boom muito grande de comprar. Há muita roupa. Todos os pais têm imensa roupa em casa dos filhos, não sabem o que hão de fazer às peças de roupa. E então agora, se as peças andarem a ser trocadas, é suficiente, não é preciso comprar. E que na realidade, se nós parássemos de produzir agora, ninguém ia andar nu durante muitos anos. Portanto, nós não nos posicionamos de uma forma assim muito agressiva de não comprem novo, quer dizer, é isso que nós queremos promover. Porém, compreendemos que existem não tem que ser um extremo, não é? Claro, compreendemos que existem muitos negócios que, se a produção parasse, iria ter outro problema de caráter económico que também não era muito fácil de resolver. Eu acho que esse ponto que estavas a falar há pouco é o mais importante, na minha opinião, é a informação. Mas esta informação vem de vários sítios, vem dos próprios consumidores que têm que ter disponível a informação que possam consultar de realmente o impacto que têm, né? Tu não vais a uma Zara comprar umas calças de ganga e está lá uma etiqueta a dizer nós usámos 20 mil litros de água para produzir estas calças. Isso é uma questão para o futuro que deveria ser implementada como obrigatória em todas as peças de roupa. Mas isso não vai ajudar nada, porque é como os matos de cigarro dizer que fumar mata, não é? Eu por acaso acho que não. Eu acho que isto é como os cintos de segurança nos carros. Mas fornece informação. Houve uma altura em Portugal que ninguém usava cintos de segurança. Até que a polícia disse, olha, a partir de agora são 150 € quem não tiver cinto.
passado 5 anos toda a gente usa cintos de Mas segurança. isso é multa, não é? Isso é repressão, não é consciencialização. Pois, mas o que eu ia defender é exatamente isso. Eu acho que nós devíamos começar a aplicar essa regra a toda a indústria, seja de roupa, mas a outras indústrias também que nós temos, que é... Como temos na comida também. Tens os ingredientes. taxas. Mas tens a ouvir desimpostos, exatamente. É taxas, é simples. Se tu usaste X litros de água para produzir isto, cada litro de água tem este custo. Corresponde a X. É mesmo no plástico. Estou sempre a falar, este produto tem muito plástico. Pesem o plástico e ponham um imposto com base no peso do plástico. Obviamente que eu, como produtor, vou baixar o plástico, não é? Sim. E vai obrigar a outra coisa, a procurar novos materiais, etc. O que nós temos falta, e eu conheço muitas empresas a trabalhar em coisas nessa área da sustentabilidade, agora já fugir um bocadinho da roupa, mas em geral, e que muitas vezes não têm soluções no mercado para aquilo que eles precisam. Essas taxas e esses impostos aplicados, e que pode ser uma excelente ideia, não é? Deviam depois era serem rastreáveis, rastreável a sua utilização. Não é? Para serem usados por fundos ecológicos, fundos ambientais, que fossem de facto, tivessem propósitos muito claros a esse nível. Não é? Bolsas para novos materiais, investigação de novos materiais. Porque se nós pensarmos só do ponto de vista de taxar e de colocar impostos para uma má utilização e para o impacto, isso também vai criar na produção um grande problema económico, não é? Um grande problema, como é que eu me vou adaptar a esta nova lei? Mas a produção vai se adaptar. A produção vai se adaptar, mas eu também acho que é importante os governos darem apoio para esta alteração. Ser uma política mais de apoio, já que estamos a falar de castigo, que de castigo. Estamos a falar em indústria e acho que verde, tem não é? um resultado mais positivo dessa forma, não é? Dar financiamento para, se alterares a tua fábrica para que seja mais circular, para que que tenha menos impacto, existe um financiamento para te apoiar a dar início a esse processo. Tens agora alguns financiamentos para a poupança energética. E não só, Rita, isso é estás a dar uma excelente dica, sem dúvida. Ainda por cima agora com esta bazuca europeia, não é? que está em cima da mesa e que quer converter a União Europeia em ter uma economia verde, não é? Sim. Vai haver dinheiro precisamente para indústrias poderem ser mais verdes, mais ecológicas. Mas normalmente estamos a falar de processos de produção. Sim. Esse é o problema, não é? Estamos a falar de processos de produção. Não estamos a falar em alteração de produto. E se calhar devia haver também um incentivo forte em termos de alteração dos próprios produtos. Sim. Isso vai obrigar a investigação e desenvolvimento. E provavelmente nós, por exemplo, temos uma indústria têxtil muito forte, não é? Têxtil e de calçado. Se fosse colocada essa pressão sobre a indústria, eu penso que nós provavelmente conseguiríamos ser depois dos mais avançados no mundo a ter produção ecológica, não é? De roupa e de calçado, que seria fantástico. Que é uma tendência mundial, não é? Portanto, e que naturalmente isso nos iria posicionar no topo. Sim, lá está uma oportunidade excelente. Havendo apoios, não é? Claro. Porque é isso, esta transformação é global, não é? É claro que nós, como consumidores, temos a palavra e temos o poder de optar por produtos que são sustentáveis e ecológicos. Porém, temos também que compreender que é muito difícil para todos os consumidores poderem fazer essas opções, terem onde, e que é importante que a produção também vá no mesmo caminho, não é? Não é, neste momento, infelizmente, ainda é uma luta, não é? Mas a ideia é não ser uma luta, a ideia é ser um caminho da produção e do consumidor. Mas estás a falar que neste momento os produtos que são mais sustentáveis, mais ecológicos, são mais caros? Era disso que estavas a falar? Eu gostava de não entrar muito por aí, porque efetivamente existem marcas de roupa, existem roupas mais sustentáveis e que de facto não têm tanto impacto no ambiente e que ainda são não acessíveis a todas as pessoas, sim. Mas porquê é que não queres entrar nesse tema? Porque é um tema interessante, não é? É interessante, mas acaba por desfocar para não a discussão. apontar o dedo, porque estas marcas são fabulosas, conseguiram
conseguiram desenvolver tecnologia de forma... Mas se calhar lá está o problema, não é? Quer dizer, como os outros são mais baratos, as pessoas acabam por optar. Exatamente. E se fossem taxados como aquilo que estava a falar há bocado, se esses fossem taxados e os outros não é? Tinhas aqui um incentivo claro para as pessoas também comprarem as outras, não é? Pois, tendo a opção que fosse ao mesmo preço, não é? Claro. O que não acontece. Isso acontece também muito. Nós agora estamos a falar de roupa, mas e é assim, e em roupa é possível para todas as pessoas tomar uma opção mais consciente. É possível porque existem opções de segunda mão, existem imensos projetos a vender roupa em segunda mão. Mas já vamos falar sobre isso, que acho que é muito importante, mas eu gostava de sublinhar que efetivamente o poder aí está nas mãos do consumidor. Eu não sei se há muitas indústrias em que o poder esteja tão nas mãos do consumidor. Sim, eu acredito que sim. O vestuário, a indústria alimentar é semelhante. Eu, aliás, até fui buscar aqui gostava de partilhar convosco, nestas pesquisas que andei aqui a fazer, entrei aqui no tema dos vestidos de noivas. Sim, interessante. Vestidos de noivas. Epá, e descobri coisas interessantes. A loucura dos vestidos de noiva. É a loucura. Eu fui a alguns sites e num deles havia uma coisa muito interessante que era partilharem as pessoas partilharem quanto é que custou o vestido de noiva. Uhum. E é verdade que alguns custavam ali à volta dos 400, 500 euros, não é? Mas a média que eu descobri anda nos 1.300, 1.800 euros. Pois. E de certeza que há vestidos de noivas que custaram milhares e milhares de euros, não é? Isso é a média, quer dizer, isto é a média. Média entre 1.300 e 1.800, que é uma loucura. Mas também descobri algumas coisas interessantes. É que já há um conceito de eco-wedding, não é? Que é de casamento sustentável. Ou seja, as pessoas começam a ter a consciência da sustentabilidade, então começa a haver oferta, não é? Então encontrei uma descrição interessante de um vestido de noiva que dizia o seguinte: o tecido principal do vestido de noiva tem certificação ecológica. Não sei o que é que isso vale. Os cabides são fabricados em madeira líquida e as etiquetas giratórias são feitas de papel 100% reciclado e 30% de fibras recicladas. Ou seja, a indústria começa a ter algumas preocupações de se começar a adaptar às preocupações das próprias pessoas, não é? Porque é o que as pessoas pedem, não é? As pessoas começam a procurar cada vez mais, sim. Não é? Então já começa-se a falar em selos verdes, em ser eco-friendly, não é? Sim, sim. A gente depois não sabe muito bem o que é isto, não é? Cada um põe o conceito como quiser. Temos as questões do algodão orgânico. Eu não sei se o algodão orgânico consome menos água do que o algodão normal. Tenho algumas dúvidas. Consome menos. Se calhar menos pesticidas, eu não faço ideia. Pesticidas não faço ideia. Tecidos desfibrados. Sabes o que é isso? Não sei o que são tecidos desfibrados. Eu também não sei. Mas já se fala em corantes naturais para atingir tecidos, que é ótimo. Enfim. Mas a indústria vai-se adaptando, é isso que eu quero. Ou seja, a indústria vai-se adaptando porque, efetivamente, quem mandam são as pessoas. Porque o consumidor pede. Exatamente. Então, se as pessoas forem consciencializadas, tomarem atitudes conscientes, não é? Pedirem, fizerem as suas opções, perguntarem, pressionarem, questionarem, etc., aos poucos a indústria vai-se adaptando. É um processo gradual. Isso sem dúvida. É mesmo a questão é quão rápido isso é. Bom, pois. Não sei se é tempo de salvar aos poucos o planeta. vamos adaptando. Pronto, pode ser tarde demais, não é? O que eu estava há pouco a tentar dizer é que talvez seja necessário dar um pequeno push, né? E essas mudanças todas que tu estás a falar, e essas empresas e esses novos conceitos que eles inventaram, é por uma questão de branding, de marketing, de vendas. Claro. É só essa a motivação. Por isso é que eu estava a dizer, não sei muito bem o que é que esses conceitos significam. Mas se a motivação fosse também financeira, que é o que move as empresas e as grandes corporations, né? Se fosse também financeira, a mudança era drasticamente mais rápida. Era mais rápida, é verdade, mas qualquer que seja a motivação, acaba por ser um pouco irrelevante. A motivação, na minha opinião, acaba por ser um pouco irrelevante porque o que interessa é o resultado final, não é? E independentemente da motivação ser marketing, ser financeira, ser comunicação, se a produção se ajustar, é isso que nós queremos, seja lá pela motivação que for, não é? Sim, mas pode não ser suficiente, Rita, percebes? Por exemplo, no caso daquele que estavas a falar, ok, fizeram os cabides, fizeram as etiquetas, mas não precisamos de cabides nem de etiquetas, e depois 30% é reciclável. É só um argumento que eles estão ali a montar.
não é realmente a preocupação a sustentabilidade, estás a ver? Porque aqueles 70% restantes que eles estão a usar de, não sei o que é que eles estão a usar de poliéster, não têm nenhum imposto, não têm nenhum... Se eles puserem 5% de reciclado, eles já podem dizer, olha, os nossos produtos são feitos com uma parte de reciclado, né? De produto reciclado, mas são 5%, não tem impacto real. Certo. Sim. Certo. Não há ninguém ali para julgar, não há um tribunal. Eu quando vou às compras e vejo roupa, pá, para mim a roupa é toda igual, não é? É o quê? As mensagens que as marcas põem lá, we are green, show me, nananana. É tudo emocional, não é? Não é prático em termos de sustentabilidade. Não é, mas eu acredito que é um caminho. Pronto, é um caminho que se está a fazer gradualmente e obviamente que estamos sem tempo, sim, mas eu acredito que muito em breve vão ser implementadas leis de taxar, de imposto para o que é mais impactante, mas também de apoio a quem se preocupa efetivamente e quer trazer esta alteração na produção, que é aquilo que no fundo está muito a faltar, porque as pessoas que já são sensíveis já têm opções mais sustentáveis e que faz com que reduza o seu impacto. As pessoas que não estão sensíveis ou que por algum motivo não têm acesso a poder tomar opções diferentes, essas pessoas são aquelas pessoas que precisam que seja a produção a ser alterada Mas não achas que isso é a maioria das pessoas? Ainda é a maioria das pessoas, sim. Eu até arriscaria dizer, é a esmagadora maioria das pessoas. Sim, é a maioria das pessoas. Eu acho que há uma faixa etária que está mais sensível a isto. São os millennials e, portanto, a malta mais nova que tem mais consciência disso, porque nas outras faixas etárias, no resto da população, para a maior parte das pessoas a questão nem se coloca. Não é? E eu acho que ainda aqui em Portugal e provavelmente também noutros países, mas Portugal é a realidade que eu conheço, em relação a este tema, comparando com outros países, por exemplo o Reino Unido, aqui nós ainda vivemos muito uma cultura de que talvez ainda não seja muito bem aceito utilizar roupa em segunda mão e que esta questão da validação emocional passa por comprar aquela peça que saiu na nova coleção daquela loja e então ainda existe um tabu um pouco associado a roupa em segunda mão, roupa que nós usamos e que foi usada por outra pessoa, meu Deus. Oh, Rita, mas isso é inevitável, não é? Reparem, enquanto a roupa estiver associada a um estatuto, qualquer tipo de estatuto social, não é? As pessoas vão querer diferenciar-se dos outros, não é? Sim, sem dúvida, mas essa a diferenciação também é possível com opções de segunda mão, com opções de partilha. Só que é um pouco mais lenta essa alteração de mentalidade, no fundo. A questão é, essa questão de ser mais lenta também tem outros impactos, que é o que é que o próprio mercado e as próprias empresas e os produtos que desenvolvem estão disponíveis para as outras empresas utilizarem, não é? Sim. Nós temos, por exemplo, um exemplo claro na eTasty. Nós já há vários, quase posso dizer anos, estamos à procura de uma solução alternativa às caixas de plástico quando se entrega comida. E, por exemplo, no caso da eTasty, nós estamos literalmente à procura dessa solução há um monte de tempo e não encontramos. Testando várias soluções que existem, só que nenhuma responde às necessidades que a empresa tem com o processo que tem de entrega de comida, que envolve meter muitas refeições umas em cima das outras. As refeições estão acabadas de cozinhar, estão super quentes e depois são entregues ao cliente. Então, essas várias necessidades, não há nenhum produto que responda à substituição do plástico. Então uma empresa que está literalmente super preocupada em fazer essa mudança e os founders estão constantemente a dizer, epá, tu achas só visar uma coisa lá na China. E vidro com tara? Certo, só que isso muda completamente o negócio em termos financeiros e depois é colocada a questão típica dos negócios, que é, compensa? Ok, temos bastantes pessoas a pedirem-nos isto, mas o custo de meter uma tara, de ter drivers a andar de um lado para o outro, de perder-se, ou seja, o custo todo que isto traz da operação, do peso da compra, porque eu quando vou fazer a compra já tenho que pensar que tenho que comprar uma tara. Então quando começas a analisar todos esses argumentos, chega-se à conclusão, epá, espera aí, se calhar esperamos mais 3 ou 4 meses ainda encontramos aqui umas coisas que dê para utilizar. E portanto, o facto de nós não conseguirmos acelerar isto e dos governos não estarem a tomar, na minha opinião, medidas que sejam suficientes para realmente dar a motivação às empresas para procurarem estas coisas, porque agora fizeram, por exemplo, com as palhinhas, de repente há todas as palhinhas do mundo. Sim. Há de tudo, de silicone, de madeira. Desse ponto de vista, para mim o mais escandaloso é a quantidade de plástico que há de embalagens no supermercado, não é? Certo. É absolutamente desnecessário.
que não é necessário. Absolutamente desnecessário. Não é absolutamente desnecessário, porque eles utilizam o plástico como o pitch deles para os consumidores. Portanto, eles organizam o packaging de forma a que seja mais eficaz a compra dos utilizadores, e eles não estão a olhar para a parte financeira porque isso não tem impacto nas contas deles. Estão a olhar para a parte financeira porque o plástico é barato, é a opção certo? Barata. Exato, é isso que eu queria dizer, exatamente. Sim. Estão a olhar no sentido que isto é baratinho, é o que eu vou usar, esta é é melhor. a opção. Mas se calhar o papel não é muito mais caro, não é? Portanto, para esse tipo de utilização. Sim, mas em termos de longevidade não é a mesma coisa, em termos de manipulação não é a mesma coisa, né? Em termos nesse caso, em termos de visualização também não é a mesma coisa, porque há muitos produtos que, por estarem em plástico, consegue-se ver o que está lá dentro. O que está lá dentro. Sim. Tens aquelas bonequinhas, por exemplo, das crianças que têm sempre um plástico duro à frente e depois tem um recorte para tu poderes pôr lá o dedo e carregares num botão no boneco porque ele faz umas luzes, sim, né? E aquilo está ali tudo papel com plástico, e o plástico está ali só para nós podermos carregar no botãozinho. Existe uma panóplia de coisas que se podia realmente taxar e com isso incentivar o mercado. Não estou a dizer amanhã começa-se a taxar e todas as empresas têm que mudar tudo repentinamente. Óbvio que não, tem que haver um longo processo. Um processo de apoio. De adaptação, de apoio. Sim, sim. Mas aí há outras coisas, por exemplo, se uma empresa de roupa faz uma camisola que dura 10 vezes mais lavagens, utilização e etc. que outra, não devia ser recompensada de alguma forma? Exato, é mais pela recompensa que é capaz de... Sim, mas recompensado por quem? Lá, sim. Não sei. Esse é o problema. Epá, a única recompensa que tens é taxares uns e passar esse dinheiro para outros. É uma hipótese, não é? Ou seja, incentivas empresas a reformularem as suas indústrias com os impostos pagos pelas indústrias poluentes. Ou reduzir impostos a quem implementa novos meios de produção. Sim. Portanto, há aqui muita coisa que se pode fazer, não é? Sem dúvida. Mas, voltando à nossa indústria do vestuário, é daquelas, repara, tu vais ao supermercado e consegues de facto alterar os hábitos porque alteras a embalagem e o produto é o mesmo, não é? Sim, ou então deixas de comprar alguns produtos. Acaba por acontecer isso. Epá, tu deixas de consumir aquele produto, ninguém sabe disso e também não tem nenhum impacto social. No caso da moda, isso tem impacto social. Tudo aquilo que se faz é para haver mais consumo, não é para haver menos consumo. Esta guerra é uma guerra muito difícil. É uma por isso talvez aquela questão das trocas de roupa em segunda mão seja um caminho que tem mais que é mais imediato, não é? Se as pessoas, sei lá, se o Jet Set começasse a usar roupa em segunda mão e fizesse aso dizer isso, olha pá, comprei esta camisa em segunda mão, não é? Se calhar as pessoas começavam a olhar para isso com normalidade, não é? É preciso que toda uma comunidade se una nesta missão, mas já há cada vez mais essa tendência e aqui em Portugal também está a ser consolidada e as pessoas estão a olhar para a utilização de roupa em segunda mão de uma forma mais natural, de uma forma não só sustentável, como também ter essa associação de que é a ação a tomar, que passa depois aquela linha de, ok, se determinada pessoa o faz e que o expõe publicamente e se essa pessoa é conhecida ou seguida por várias pessoas, então isso passa a ser não só sustentável como fixe de fazer. Exatamente. Então é preciso que essa sensibilização chegue se calhar ao maior número de pessoas possível. Se quer sensibilizar as televisões e os produtores de novelas, não é? Por exemplo, em que todo o guarda-roupa de determinada... Não, que as personagens vão dizer, olha pá, fui à loja e comprei isto em segunda mão e é fantástico, não é? Sei lá. Ou seja, tem que haver aí alguns curto-circuitos, não é? Ou seja, umas sinergias, uns atalhos, não é? Sim. Para colocar no pensamento das pessoas que é algo normal, que é algo a fazer normalmente e, portanto... E que dessa forma também estão a contribuir para o bem dos outros, não é? Sim, exato. E também que essas pessoas, quando o fazem, têm uma aparência, têm uma boa aparência, podem vestir-se bem na mesma, podem apresentar-se de forma maravilhosa e que gostem e que as outras pessoas olhem e digam, estás tão gira, onde é que compraste essa camisa, onde é que compraste essas calças e que é possível. A roupa em segunda mão não é sinónimo de uma pessoa andar mal vestida, que eu acho que é muito essa mentalidade que existe. É como havia antes para comprar uns ciganos, não é?
Como? Comprou nos ciganos. Não é? Compraste isso nos ciganos? Pois é, dizia é logo o estigma, não é? Ai. Nós vamos buscar ao mesmo sítio. Olha, mas eu tinha aqui curiosidade sobre os vários modelos que existem à volta de Circularware, né? Existe um conceito de Product as a Service, em que no fundo, como um software as a service, tu em vez de subscrever um software, subscreves um produto. Eventualmente recebes roupa e depois devolves a roupa. Tens uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos que é Rent the Runaway, né? Que aluga acho que é uma mensalidade e vais recebendo roupa. Não sei se depois devolves ou não faço ideia como é que funciona. Sim. Eu creio que essa não devolves, é um género de uma subscrição de roupa. Subscrição de roupa, sim. Sim, mas é renting, portanto tu alugas e depois devolves, uma coisa desse género. Ok, pois. Que é Rent the Runaway. Mas não conheço o detalhe. Mas, portanto, existem mesmo venture capital, portanto, investidores que só investem em circular economy. Sim. Mas vocês decidiram fazer um projeto que não tem nenhuma componente, digamos, empresarial, né? Nós fomos pelo caminho mais difícil. Certo. Sim. Porquê essa escolha? Estou curioso. Olha, é engraçado. É que eu sinto da mesma forma que passa um bocado aquela imagem que estavas a dizer agora de alugar... usar roupa em segunda mão é assim visto um bocado como denegrido, né? E então nós também vamos fazer aqui um movimento, não pode ser uma empresa, porque senão as pessoas não... Não foi por aí, não. Exato, é isso que eu queria perceber. Qual é que é a tua lógica por trás disso? Não, a questão é que o projeto nasceu a título de uma curiosidade de tentar perceber até que ponto é que as pessoas, no geral, estariam abertas a uma comunidade de partilha e a trocar peças de roupa entre si, à imagem daquilo que eu já faço há muitos anos. E como desde adolescente organizava jantares com amigas exatamente com o intuito de trocarmos peças de roupa que já não usávamos e que tínhamos no armário. Só tinhas amigas do teu tamanho, então? Não, tinha amigas de vários tamanhos que é para dar para muitas pessoas. Mas acabavam por ser jantares animadíssimos em que acabávamos todas meias despidas a experimentar roupa e era super divertido e então tornava-se num evento não só para reduzir a nossa pegada, mas também um evento divertido. E a ideia então surgiu para tentar perceber, criando um piloto, até que ponto é que este comportamento poderia efetivamente reduzir a compra de roupa nova e fazer com que as pessoas tivessem esta vontade de partilhar e de trocar roupa, tendo esta sensação de gratificação e de fazer parte de uma comunidade. E então decidi criar um primeiro ponto de trocas no Impact Hub. Quem eu apresentei a ideia e disse que gostava de fazer um piloto precisava de um espaço com uma comunidade que eu achasse que fazia sentido para este tipo de iniciativa, e a comunidade do Impact Hub, como é bastante de empreendedorismo, achei que uma comunidade que globalmente é sensível às questões da sustentabilidade, foi assim muito experimental. E quando foi implementado este ponto de trocas, o Swap Spot, que é um modelo totalmente de economia de partilha, não é? No fundo, não tem... nós não tínhamos nenhum modelo de negócio associado. As pessoas não tinham que fazer parte da comunidade a pagar uma mensalidade para poderem usufruir deste movimento de poder deixar uma peça de roupa e levar outra. A comunidade aderiu imenso, teve imenso sucesso e depois, a partir daí, gradualmente e um pouco sem nos apercebermos, os pontos foram expandindo para outros espaços que também se mostraram interessados em fazer parte da rede. E por ser uma rede, as pessoas podiam deixar num ponto e não trazendo nada de lá e trazer de um outro. O objetivo de ser em rede era exatamente para que houvesse esta conexão entre todos os pontos e criar este sentimento de que todos os pontos de troca não pertencem à Circularware. Os pontos de troca pertencem às pessoas que os utilizam. E era muito de
este formato de crowdsourcing que nós queríamos implementar. E então, como cresceu dessa forma e o modelo foi bem sucedido e a comunidade aderia, assim foi crescendo sem ter a componente de Mas negócio. não tinham lá ninguém? É o quê? Um sítio? Era quase como uma sala onde eu deixava roupa e ia lá buscar roupa? É um roupeiro, no fundo é só um porta-cabides, um rack, não é? Um porta-cabides com as peças penduradas, e que é de livre acesso, sem controle, não está lá ninguém a ver se a peça que tu colocas é equivalente a outra, que vais levar, até porque tu podes colocar 2 peças e não levar nada porque não há nada ali que tu gostes, mas depois vais ao mercado de arroz porque vais lá comprar pão ou fruta e como sabes que deixaste 2 peças no Impact Hub, vês uma peça que gostas no mercado de arroz e podes tirá-lo à tua vontade porque aquele é o teu roupeiro também, como é o do Impact Hub e como é qualquer dos swap spots que estão implementados em... É um roupeiro em cloud. Exatamente, no fundo a ideia por trás da Circularware, desta iniciativa que foi criada, era muito ser um roupeiro coletivo, um roupeiro coletivo. Vocês têm alguma ideia de quantas pessoas é que partilharam o roupeiro? Temos esse obstáculo, porque por não termos ninguém a controlar e porque queremos que seja sentido como um projeto não nosso, mas da comunidade toda, tentámos fazer esse levantamento nos locais em que as pessoas tinham que colocar quantas peças deixam, quantas peças levam, mas não dá, é difícil. É difícil, as pessoas não o fazem e no fundo quanto mais simples o processo for, mais adesão tem, não é? Da mesma forma também não tens ideia nenhuma quantas peças foram trocadas? Das peças, não, nos pontos de troca não. Agora com esta questão do... Mas tem uma ordem de grandeza ou uma coisa que vocês... Como assim, uma ordem de grandeza? Do número que estamos a falar de 100 pessoas, 1000 pessoas? Estamos a falar de mais de 100 pessoas, sem dúvida, porque certo. Na altura, agora os pontos estão em pausa, não é? Por causa da situação da pandemia. Mas à data do início do confinamento do ano passado nós tínhamos já 20 pontos de troca implementados em 5 cidades diferentes, cada ponto numa comunidade que tem, num espaço que já tem uma comunidade e são, por exemplo, espaços de cowork, mercados, universidades, e então cada espaço desses tem a sua comunidade própria e então, claro, mais de 100 pessoas, sem dúvida. Se nós temos 80 mil quilos de resíduos têxteis em Portugal por ano, muitos destes são peças boas ainda, não é? Muitas, o problema é que muitos são peças boas, sim, pois. Que ainda poderiam ser utilizadas. Tu já vês o potencial que tem essa iniciativa, não é? Sim, o objetivo é reduzir reduzir, reutilizar e contribuir com a nossa redução de impacto no geral. Eu sei que em 2023 vai ser obrigatório aqui em Portugal a reciclagem de resíduos têxteis. Portanto, eu acho que de agora até 2023 hão de ser implementadas bastantes iniciativas no sentido de tentar resolver ou colmatar de alguma forma estes números. Vocês não tiveram nenhum apoio externo para isso? Não, isto foi um movimento que nasceu, por exemplo, pela vontade de... Fazia sentido o Fundo Ambiental apoiar uma iniciativa dessas? Nós, por acaso, candidatámos ao Fundo Ambiental com uma junta de freguesia, mas não fomos bem sucedidos e em termos de apoio financeiro, não é? Não tivemos nada até à data, não. Mas vocês também não têm um grande gasto financeiro, digamos assim, porque vocês fazem acordos com os espaços, né? Que já têm as comunidades, sim, portanto, os espaços... deduzo que eles cedam um espaço sem custo, não é? Sim, e os espaços, quando concordam em ter um ponto de trocas, concordam também em serem corresponsáveis pelo mesmo, não é? Mas tens por lá patrocinadores do movimento. Sim, tens por lá os cabides, tens por lá a infraestrutura, pois, não é? Tudo, tens que falar com eles, tens que incentivar. É claro que é tempo, deslocações, o material no início, porque nós queríamos muito levantar o projeto, não é? E fazê-lo acontecer e também testar. No início até o material era a nosso cargo, mas entretanto o modelo mudou um pouco e cada espaço que está interessado em ter um ponto de trocas
tem a opção de faz uma chamada nas suas redes, na sua comunidade, para ver se alguém tem algum porta-cabides e cabides que queira doar para a iniciativa, ou então adquire e assim, idealmente seria material todo reutilizado também. Rita, é o que nós aconselhamos, e houve vários espaços que criaram o seu próprio porta-cabides de materiais de madeira em segunda mão. Em segunda mão, exatamente. Isso é também o que nós promovemos e que queremos que aconteça. Mas se queres a minha opinião, eu acho que esse projeto tem um grande potencial, mesmo de envolvimento das marcas ou seja, não só da comunidade como das próprias marcas, porque as marcas procuram ser, e isso também seria bom desse ponto de vista em termos de imagem, não é? Porque as marcas querem se destacar como sendo verdes e como, no fundo, serem úteis à comunidade, não é? Ou seja, isso também é uma componente de responsabilidade social. Sim. E provavelmente haveria quem estivesse disposto a patrocinar a instalação desses spots, não é? Portanto, da localização dos cabides, etc, os tais armários, a construção da tal cloud, não é? Sim. E certamente, se as próprias marcas se envolvessem no incentivo a que as pessoas trocassem a roupa, etc, eu acho que isso podia ter também o contributo, trazer aquele contributo das pessoas acharem normal e darem valor também a esse tipo de roupa, estás a ver? Sim, era o ideal, sim. Portanto, se calhar quem nos ouça, que esteja ligado a marcas e que achasse que este movimento seria interessante, tem aqui a oportunidade de falar com a Rita e associarem só a esta iniciativa. Sim, não é? parece-me que tem vários pontos. Aliás, eu até tenho a dúvida se quando lançam uma peça nova e põe nas lojas e aquilo não vende, tem que fazer alguma coisa às peças, né? É que vai para os saldos. Vai para os saldos, depois os vai saldos também não vende, porque não vende o XL. Outletes, eventualmente há uma altura em que alguém agarra naquilo e mete no caixa de lixo, deduzo eu. Pois há de haver. Aí se calhar devia ser um movimento em que devia sair daí. Isso faz parte dos 80 mil quilos anuais, de certeza absoluta. Eu não sei quanto é que destes 80 mil quilos não serão também resíduos da própria indústria. Da própria indústria, certamente. Sim, são aí. Está-se a falar dos resíduos da indústria. São 80 mil quilos de roupa pronta a usar. Sim, não. Mas agora voltando um pouco atrás relativamente à questão de quantas pessoas utilizavam os spots, nós entretanto com esta questão da pandemia tivemos que nos ajustar um pouco e tivemos... Qual pandemia? Não sei, disseram antes de vir para aqui, disseram-me que havia uma pandemia por aí. Rita, mas mais uma oportunidade, as lojas de roupa estão todas fechadas. Não é? Sim, o que é que eles fazem é tanta roupa, não é? A melhor forma agora, eu já não estou a falar das lojas, a melhor forma é as pessoas trocarem roupa entre elas. Claro, e é isso que nós continuamos a promover. E então criámos os grupos no Facebook para que as pessoas possam trocar peças de roupa com os seus vizinhos, com quem tem perto de si, e cada grupo corresponde a uma cidade, cada cidade tem um parceiro local que ajuda a dinamizar o grupo. E então desde essa altura, portanto, neste momento temos mais de 2.000 membros no total e tem funcionado bastante bem neste formato digital que não Como é que uma pessoa se torna que membro? Não é a minha paixão, confesso. Gosto mais do físico e de ir aos sítios e falar com as pessoas e perguntar como é que está a correr mas pronto, é o que podemos fazer neste momento e tem corrido bastante bem, sim. Como é que as pessoas juntam? Vão a circularwear.com? Nos grupos do Facebook é através do Facebook. Cada grupo se chama SwapSpot. SwapSpot e depois o nome da tua cidade. E o nome da cidade, sim. Já temos imensas cidades e o que acontece, como somos um projeto bastante aberto a quem se queira juntar e quem queira criar uma iniciativa connosco, e que tem acontecido bastante com os grupos, é que, imagina, tu és de uma cidade que ainda não tem um grupo ativo e que tu queres muito que haja esse grupo, porque tu tens roupas em casa e queres partilhar, entras em contacto e nós criamos o grupo, colocamos-te como administrador e o grupo está criado e vamos lá fazer trocas e partilhas e tem-se desenvolvido muito assim. Esta alternativa aos spots físicos nasceu com um grupo que se chamava simplesmente SwapSpot, que era o mesmo nome dos pontos de troca físicos. Entretanto, esse grupo teve que se mudar para o nome SwapSpot Lisboa, porque entretanto havia
peças de várias cidades diferentes e achámos que fazia mais sentido fazer um grupo para cada cidade, para não ser muito mais confuso localizado. para as pessoas. E então, até porque facilita a troca, não é? sim, então neste momento temos mais de 10 grupos já em cidades diferentes, o que também tem tido bastante boa resposta. Eu estava aqui a ver algumas fotos dos swap spots. Isto estando em coworks, quase que apetece chegar com um casaco, trocar e ir para casa com outro casaco e ir trocando a roupa e basicamente passar o meu armário para ali. Exatamente, é que o objetivo é esse. Exato. É a pessoa sentir o armário como seu. E por isso é que nós, quando organizávamos essa montagem dos spots, deixávamos sempre muito claro que aquele spot era deles, era de quem quis tê-lo. É claro que nós co-gerimos e estamos sempre disponíveis para, se imagina que há peças que estão lá há um ano, não é? Obviamente é bom haver às vezes um refresh de peças, tirar umas, colocar outras, e nós fazíamos muitas vezes esse trabalho. E também ter sempre uma organização, uma associação associada a cada espaço, a quem eles podem doar peças de roupa quando as peças não saem e que tem também essa componente social. Pois, mas isso associada. são mais componentes de gestão, não é? Estás a introduzir mais complexidade no processo. Sim, isso é uma sugestão que nós damos relativamente a terem associações a quem possam doar, para que também não haja um excesso de peças de roupa nos spots, o que às vezes acontecia. Quando não existe essa possibilidade, nós também o fazemos, nós também vamos recolher e quando fazemos. Tu dizes as nós, doações. quem é que são vocês? Entretanto a equipa cresceu, eu fui só a pessoa que criou e que iniciou o movimento. E que iniciou o movimento. Agora o movimento é de todas as pessoas que utilizam os spots, que fazem trocas, que se associam ao movimento, e de toda a equipa que entretanto se juntou ao projeto. Mas é uma equipa mais central que, digamos, supervisiona e apoia os swaps todos. Sim, nós temos aqui em Lisboa, somos 3 pessoas, temos uma fundadora no Porto, que também tem um outro movimento que se chama Let's Swap Porto, que organizava neste momento não, mas que organiza mercados de troca, e temos uma pessoa no Brasil que quis criar também um Swap Spot São Paulo e quis muito fazer parte da equipa. Temos assim um grupo muito interessante de pessoas que estão empenhadas e super interessadas neste tema e que quiseram dar o seu tempo e as suas competências para ajudar a desenvolver, não é? Portanto, somos uma equipa. Nada se faz sozinho, ou pelo menos nada se faz bem ou a longo prazo sozinho. E sem dúvida. Temos as nossas estrelas fabulosas das redes sociais, que são 2 pessoas, a Raquel e a Inês, que fazem a gestão e estão sempre abertas com ideias e iniciativas a querer criar, sim, aberta do Porto, sim, temos assim uma equipa bastante. Tu há bocado estavas a dizer que não gostas tanto do digital e do que a pandemia vos obrigou a fazer. Tu começaste a Circular em 2019? 2019, sim. Portanto, 2021, digamos que metade do tempo da Circularware totalmente, foi em Covid. Eu posso dizer que sim, metade do tempo, precisamente. Eu não tinha pensado nesses termos. Já passou um ano mas desde é verdade. que começou esta brincadeira toda. Sim. Portanto, assim, no ativo com os spots físicos a funcionar foi menos de um ano. Mas qual é a diferença que tu vês desta forma descentralizada, como agora está a funcionar digitalmente, versus o modelo que tinham antes? É pelo facto de não teres aqueles swaps tão claros? Ou eu não poder ir a qualquer um e eu normalmente estou ligado ao meu local? O que é que tu desgostas mais neste modelo? Isto é uma perspectiva muito pessoal. Eu percebo. É muito pessoal. Não tem, e não posso dizer que está relacionada com o projeto. Para mim é totalmente diferente tu ires ao mercado porque precisas fazer compras e sabes que tens ali o spot e vais todos os dias que podes ir comprar algo, passas pelo roupeiro e vês, deixa-me ver se hoje há aqui alguma coisa que eu gosto, pegas, experimentas, mexes, falas com pessoas que estejam lá pelo mesmo objetivo, conectas com pessoas e sentes que fazes parte de uma comunidade dessa forma, e é muito direto, é muito pessoal, é muito mais humano. É muito difícil replicar isso no digital, não é? É muito difícil replicar isso no digital. O digital acaba por ser mais impessoal
e obviamente que tem essa facilidade de nós colocarmos as peças, tiramos as fotos, descrevemos, depois alguém diz que está interessado naquela peça, combinamos encontrar-nos, mas o encontro dura 2 segundos, não é? Aquela conexão de... E é mais complicado, sem dúvida. Sim, envolve mais logística, próximos, né? Perde-se um pouco, perde-se a possibilidade de organizar um evento num espaço que tenha um ponto de trocas, em que a comunidade que habitualmente vai e faz trocas é aquela pode parte ir. em que se começam a despir, não é? E tal. E pode sempre ligar as webcams. Mas é engraçado levantares esse tema, porque é até um tema recorrente que nós temos aqui no Bitalk, não ligado a esta indústria, mas tem a ver com as novas formas que nós organizamos as nossas comunidades, digamos assim. Porque no fundo o que estás a dizer é que sentias mais o projeto como uma comunidade quando era um espaço físico do que é estar cada um no seu computador. E portanto parece, novamente a mesma temática, que existe uma falta de ferramentas e de coisas que podem ser ainda desenvolvidas ou que nós precisamos de pensar como organizar para conseguirmos criar estas comunidades mais remotamente. Sim, mas ajustamos-nos. Vai ser muito difícil criar uma comunidade em que é possível, a uma tecnologia, que consigas apalpar o tecido. É. Não é? Mas pronto. Uma unidade como difícil ao pequeno almoço. Algum dia tudo será possível. Quando nós tivemos outras evoluções tecnológicas também parecia impossível telefonar a um gajo de Inglaterra para os Estados Unidos. Mas claro, é sempre possível, a pessoa ajusta-se. Para nós, a falta da componente de ir aos locais e perguntar como está a correr, falar com as pessoas que são responsáveis pelo espaço e tentar perceber o seu feedback, ter as suas sugestões, é uma componente que falta e que é muito importante para o projeto, porque o projeto também cresce com sugestões e com feedback e com as coisas que correm mal e como temos que alterar e com algumas falhas de comunicação que possamos ter relativamente ao funcionamento. Todo este feedback é só possível quando falamos com as pessoas, quando Rita, as coisas estão implementadas. Estava-te a ouvir e fiquei aqui com uma curiosidade, que é: o que é que no teu percurso pessoal, profissional, seja aquilo que for, te levou a chegar a isso? A Circularware? Olha, foi um caminho tão lento que assim, mas houve um momento que fez um clique. Trás, o que é que fez clique? Foi quando tiraste o ano sabático? Não, isso foi muito antes. O clique foi, eu creio, quando eu deixei um negócio que tinha implementado aqui em Portugal, para o qual voltei a Portugal que era um negócio de quê? Era uma guest house para um detox digital. Ok, muito bem. No qual estive durante 3 anos. E interessante, quando era deixei... offline Portugal. Era. E quando deixei esse negócio, eu estava numa fase que gostava de sentir que fazia algo com sentido, com significado, e que sentir que dava a minha contribuição de alguma forma, por mais pequena que fosse, para o impacto ambiental que todos temos no planeta. E a única, pronto, obviamente há muitas ações e muitas alterações de comportamento que nós podemos ter e que o fazemos no nosso dia-a-dia, porém havia um fator que era um fator que já estava em mim há muitos anos e que era um comportamento que eu já tinha, que era a utilização de roupa em segunda mão, a compra de roupa em segunda mão apenas, da redução drástica que eu tinha feito nos últimos anos de comprar roupa nova, que eu tive curiosidade em tentar perceber se eu conseguia, com este comportamento e com este exemplo de comportamento, porque eu sabia que era possível não comprar roupa nova, porque eu própria não comprava roupa nova, que era possível mais pessoas o fazerem, e pensei, talvez esta minha escolha pessoal, que também é um pouco aquilo que define a minha contribuição para a sustentabilidade, pode ser algo que eu posso partilhar e que posso tentar chegar a mais pessoas. Muito interessante. E então foi muito nesse sentido de tentar perceber, deixa-me ver se o que podia não fazer sentido, não é? Mas deixa-me tentar perceber se há outras pessoas que estão interessadas em fazê-lo e criar uma comunidade. E então, na altura, eu pensei que queria começar a organizar mercados de trocas.
E depois percebi que já havia vários projetos, várias entidades com quem eu também fui voluntária, que organizavam mercados de troca, não é? Eventos fixos, pontuais, em que as pessoas iam e utilizavam as suas peças de roupa como moeda de troca para outras peças de roupa. E pensei que não fazia sentido estar a criar algo que já existia, não é? Quer dizer, muitos pequenos projetos a fazer o mesmo, valia mais eu contribuir para esses projetos como voluntário e com o meu tempo e com o que fosse necessário, e então pensei neste formato de um armário partilhado, que fosse de livre acesso e que funcionasse da mesma forma que, no fundo, à semelhança daquilo que eu faço com as minhas amigas, que é, eu vou à casa delas, abro o armário, pego numa peça de roupa e digo, olha, vou-te levar isto, depois dou-te. Ok. E acabo... nunca mais dá. E dou, posso não dar, mas que isso acontece de uma forma muito Eu também tenho amigos que vão lá a muito casa natural. buscar coisas e depois nunca mais dão. Livres, então. Mas é assim, mas no fundo haver esta mentalidade de partilha e de troca, é mais partilha. No fundo o projeto tem mais a base da partilha. A troca, claro que está no core, porque idealmente as pessoas deixam algo, levam algo, mas o mais importante aqui é este sentido de partilha, é este sentido de que nós podemos partilhar e efetivamente, se partilharmos, temos que consumir menos, porque... Não precisamos produzir tanto. Não precisamos produzir tanto, não precisamos consumir tanto. Na mesma ótica, por exemplo, de tu partilhas casa com alguém, vocês são 4 pessoas, não faz sentido haver 4 garrafas de azeite. Não é? Não faz sentido. Só é preciso haver uma garrafa de azeite. Só é preciso haver... não sei, mas ele... este azeite é especial. Espera lá. E então é muito nesta ótica de partilhar e de gerir recursos da forma mais eficiente e sustentável possível. Então foi esse o clique. No fundo foi uma curiosidade de eu tentar perceber quantas pessoas à minha volta estariam interessadas em fazer estas trocas, esta partilha e partilhar o seu roupeiro. Muito bem, Rita, então fica a dica, quem quiser juntar um movimento, circularware.com ou então se forem ao Facebook onde encontrar uma data de coisas lá. Sim, Circularware em todas as redes. Mas olha, eu gostava só de tocar aqui num ponto que a Rita falou ali no planeta e eu gostava de, às vezes fico assim um bocadinho a pensar quando as pessoas dizem, temos que salvar o planeta, não é? Eu disse isso. Não disseste exatamente isso. Não disseste exatamente isso, mas fez-me lembrar essa questão de salvar o planeta. É porque o planeta... Salvar-nos a nós. É isso mesmo. Nós, é que o planeta não precisa ser salvo. É contribuir para é que repara, um planeta mais saudável, porque nós é que precisamos de ser salvos. Em bom rigor, para o planeta como tal, é-lhe indiferente, não é? O planeta já teve tantos cataclismos. Depende do que tu englobas no planeta. Eu acho que muitas vezes quando as pessoas dizem isso estão a englobar a biodiversidade no planeta. Pois, isso aí sim, mas a biodiversidade também muda, não é? Certo. Já não temos dinossauros, também já não temos outras coisas que houve noutras épocas. Portanto, o planeta vai se adaptar e a vida vai continuar no planeta. Pode haver seres que depois vão respirar carbono, não é? Portanto, dióxido de carbono, não faço ideia. Nós é que vamos desaparecer do planeta. Sim. Vai haver elefantes a comer roupa. Pois. Então, não haver tanta roupa. Tem alimentação para muitos anos. Aparecem umas bactérias e uns coisas que vão começar a comer as microfibras que nós acumulámos durante centenas de anos. Exato. E que poluímos o planeta todo com essa tralha toda, não é? Portanto, o planeta vai se safar. A humanidade é que pode se lixar e deixar de existir. Pois, mas eu acredito que é possível salvar tudo. Tudo. Acho que sim. Olha, é uma boa frase para nós irmos para a frigideira. Ok, há uma frigideira. Eu estou a ver a frigideira à minha frente desde o início do programa. Não tem tecido. Sabes que isto é um bitoque. É um bitoque. E portanto no bitoque temos sempre uma frigideira no final. Sim. Vamos a isso. Portanto, tenho ali 4 envelopes. Vou-te pedir que escolhas um. Lá dentro tem uma pergunta. Abres o envelope, lês a pergunta e respondes. Ok, vamos a isso. Isso é o arroz. É uma indústria bastante poluente. É o arroz. Eu escolhi o arroz. Podes abrir. Eu não tinha percebido que era o arroz. Podes abrir. Ok. Podia-te calhar a batata frita. Podia-me calhar a batata frita. Então, lê-nos lá. O que é que diz a frigideira?
Diz-nos 3 objetivos que ainda te falta atingir com a Circular Wear. Bom, uma coisa que não falámos sobre o futuro da sobre o Circular Wear. futuro, é verdade. Bom, um dos objetivos que gostava muito de alcançar com a Circular Wear era chegar a marcas de roupa e tê-las como parceiras nesta luta pela partilha, pela reutilização de peças de roupa que não são utilizadas. Portanto, isso é sem dúvida um dos objetivos que eu gostava de atingir. Era conseguir ter essa sinergia a acontecer com marcas de roupa que são influentes e que, mesmo de fast fashion, porque eu acredito que a mudança, claro, passa por nós, comunidade, projetos, mas a mudança tem que vir muito de dentro dos grandes, de quem tem um grande peso na sociedade, em cada indústria, não é? Portanto, essa, tem sem peso dúvida, e influência nas pessoas. Influência, exatamente. Portanto, sem dúvida, esse é um dos objetivos que eu gostava de alcançar. Outro objetivo seria muito relacionado com o presente neste momento e que eu gostava que fosse para breve, que era o regresso dos spots físicos. Isso é um apelo ao Covid, não é? Sim, por favor, abandone-nos para que esse possa ser possível. E outro objetivo é a criação de uma plataforma online ao estilo de uma app que permita a todas as pessoas e a comunidade que queira fazer trocas e partilhas e que não tenha um swap spot físico perto de si ou que não seja grande fã da utilização do Facebook, possa fazer download e utilizar para fazer trocas com o vizinho, que funciona muito ao estilo de Tinder para roupas. Portanto, esses são os 3 grandes objetivos. Tinder para roupas é fixe. Olha, Rita, muito obrigado por teres vindo ao Bitalk. Obrigada eu, foi um prazer. Foi muito interessante falarmos um bocadinho sobre estas temáticas. Nós ficamos por aqui, estamos de volta para a semana com outro convidado. Pessoal, deixo-vos aqui um apelo, se têm ouvido e gostado das conversas, participem nos projetos de que falamos aqui, como a Circular Wear. Participem também em dar-nos feedback a nós sobre como é que está a correr o Bitalk, o que é que vocês acham, que mais valor podiam tirar, sugestões que tenham, críticas, tudo bem-vindo. Nós estamos aqui com o objetivo de trazer também mais valor a todos e, portanto, é importante para nós perceber se estamos a conseguir trazer esse valor e se não estamos, o que é que podemos fazer para conseguir. E pronto. Muito Rita, obrigada, mais uma vez obrigado. foi um prazer. Muito obrigado.